Black Mirror é o oráculo digital, refletindo os pecados e ambições da humanidade. Como um espelho negro, revela nossa queda tecnológica, onde deuses de silício moldam destinos. Cada episódio, uma parábola moderna, onde a criação devora seu criador, ecoando apocalipses profetizados. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um podcast, é o seu segundo podcast do Cristão em Cena. E hoje eu tenho aqui como convidados João Tunes e Natanael Chiveiro, que são seminaristas do Seminário Batista aqui de Portugal, o nosso Seminário Batista também faz parte, e de Queluz. E hoje nós vamos falar um pouco sobre dois episódios de Black Mirror. E eles escolheram aí os episódios que eles vão falar um pouco, os que eles mais gostaram e tudo mais. Me falaram o episódio quando eu assisti. Eu voltei a assistir, porque eu já tinha assistido os dois episódios. Eu falei, cara, esses episódios são mesmo incríveis. Aí o Nathaniel tinha acabado de falar aqui pra mim que perguntou quanto tempo a gente vai fazer. Eu falei 40 minutos pra você, se calhar um episódio eu falava por 2 horas. Bom, vamos tentar falar aquilo que a gente acha que é mais interessante e importante de ser dito. E, primeiramente, eu gostaria que vocês se apresentassem, João e Nathanael, por favor. Começa tu, João. Ok. Ah, eu sou João, tenho 24 anos, e estou a estudar no seminário, como disseste. Também trabalho na Sociedade Bíblica, sou operacional, assistente de vendas, lá, já há cerca de 4 anos. E é isso, também sou músico, toco piano, também componho algumas coisas, e gosto muito de evangelismo, é uma paixão para mim, especialmente evangelismo na rua. Pode-se encontrar pessoas de qualquer religião, de qualquer país, até aqui em Lisboa. Um, Portanto, é mesmo uma paixão minha também, falar com as pessoas sobre o Evangelho. Um, Acho que é isso. Eu sou o Natanael Xavier, tenho 30 anos, estou casado, sou pai de uma filha. Neste momento estou a estudar no seminário, estou a fazer o curso completo, e acaba por ser uma oportunidade extraordinária de conhecer pessoas espetaculares e que depois nos desafiam para fazer coisas deste género. Um, e por acaso também tenho uma paixão, um desejo de perceber como é que nós, cristãos, que somos pessoas que estamos aqui neste mundo e que lidamos com aquilo que o entretenimento tem, mas percebemos que temos valores diferentes, ou seja, como é que os nossos valores cristãos interagem, reagem, lidam com aquilo que é a realidade natural, onde nós estamos, aquilo com que convivemos, aquilo com que lidamos. E essa é uma paixão também que me trouxe aqui para podermos trocar um bocadinho algumas ideias sobre este assunto. Então, agora sim, fale um pouco para mim do episódio que vocês escolheram. Para mim, não é para todo mundo que vai ouvir, mas e um pouco só sobre ele. Fala aí. Só para o pessoal não ficar assim por fora do qual episódio que é e tudo mais. Uhum. Vai lá, João. Ok. Então, o episódio chama-se White Christmas, de Black Mirror. Não me lembro exatamente se é na terceira temporada. É a segunda. Desculpem, segunda, Segunda, pronto, segunda primeira temporada. temporada. Os dois episódios são Ok. da segunda. O que Yeah. você escolheu e o que o Nathanael escolheu. Realmente é uma série espetacular. Cada episódio é uma história diferente. E este realmente foi um episódio que eu já não me lembrava de ter visto, honestamente, mas foi como se fosse pela primeira vez. Um, ele é muito chocante e tem várias histórias, digamos três histórias, vá, que se interligam. Um, e é interessante. Tem a história do Harry, que é um rapaz que tem uma tecnologia, eles todos têm uma tecnologia nos olhos, que conseguem, portanto, gravar, que está a gravar aquilo que eles estão a ver e, e faz outras coisas, pronto. E inclusive ele consegue ouvir uma pessoa que está a falar ao ouvido dele, e alguém que tem um serviço que ajuda outras pessoas
dando dicas. Por exemplo, ele vai a uma festa, portanto, e está a dar dicas de como falar com alguém, como falar com uma senhora para Uhum. tentar algum relacionamento e pronto. É a história começa com ele, só que depois a questão é ele portanto, encontra uma, uma mulher por quem ele está interessado, só que pronto, eu não sei se conto bem a história toda, mas no fundo era um embuste, pronto, porque ela acaba por envenená-lo e pronto, eles acabam por morrer os dois. Ela queria se suicidar também e encontrou alguém para fazer isso com ele. E a pessoa que estava a controlá-lo, a sussurrar-lhe, pronto, a dizer-lhe o que fazer ao ouvido, não reportou esse homicídio às autoridades. Pronto, não queria que ninguém soubesse o que estava a acontecer. Mas depois essa pessoa também tem um outro negócio em que ele faz cópias de outras pessoas, tipo inteligência artificial, portanto uma cópia artificial de alguém, um, dentro de algo que eles chamam cookie. Pronto. E no caso esse serviço era para que a pessoa tivesse uma forma de gerir a sua casa, mas em vez de ser uma inteligência artificial qualquer, é uma réplica exata dela a gerir a casa dela. Pronto. E essa inteligência artificial fica ali, essa cópia da pessoa fica ali presa dentro daquele dispositivo, digamos assim. E depois há toda uma questão ética por trás disso, né? Será que é uma pessoa? Será que não é uma pessoa? Mas é interessante. Mas isto tudo, ele está a contar estas histórias e está a mostrar flashbacks, digamos assim. Ele está a contar estas histórias a uma outra pessoa. E essa pessoa é alguém que depois fala com ele e que confessa um crime que ele cometeu. Essa pessoa é o Joe Potter, que, pronto, ele conta a história de que esse Joe tinha uma namorada e essa namorada depois fica grávida e quando quando ele descobre que ela fica grávida, porque ela não lhe conta, eles têm uma discussão porque ela não quer manter o bebê. E então, como aquela tecnologia dos olhos permite que tu bloqueies as pessoas, e o que é que acontece quando tu bloqueias uma pessoa? A pessoa deixa de te ver, deixa de te ouvir, tu não podes estabelecer qualquer contacto com a pessoa, o que é horrível. Yeah. Inclusive, se a pessoa tiver um filho, também não consegues ver o filho dela, pronto, porque passa para, para os, para os filhos também. Então, é uma coisa completamente absurda. Enfim, uh, pronto. E então isso acontece, e depois ele no fim descobre que afinal a filha, descobre que era uma menina, e descobre que a filha não era dele, que era de um amigo dele, porque ela é asiática e ele não é japonês, Uhum. não faria sentido. Foi um bocadinho engraçado, por um lado. Apesar do tom até horroroso do filme, que o episódio tem. Então ele descobre e passa-se completamente, fica cheio de raiva e mata o, pronto, o pai da ex-mulher dele, da ex-namorada. Não tinha nada a ver com nada, né? Exatamente. Então são três histórias assim completamente diferentes, que depois se interligam, mas há uma coisa comum, pronto, nisto tudo, que fala sobre fugas, né? Portanto, a fuga do medo de encarar um encontro amoroso, né, do primeiro personagem, a fuga da pessoa que essa primeira personagem encontrou, que é a fugir da socialização, né? Também a fuga de contar, ser testemunha de um assassinato, para expor o serviço que ele estava a fazer, que era ilegal, o serviço que ele estava a fazer é ilegal. E também a questão de a fuga de cuidar adequadamente da sua vida, portanto, vou criar uma inteligência artificial, uma cópia de mim mesmo para fazer as coisas por mim. Portanto, é a fuga de tudo, a fuga daquela ex-namorada que traiu o Potter, o Joe Potter, portanto, denunciar que ele tinha traído, pronto, a fuga disso, a responsabilidade,
e a fuga de aceitar a realidade do fim do relacionamento. O Potter não aceitou que o relacionamento estava terminado. E pronto, portanto, é tudo isso, é acerca de fugas e está tudo ligado com esta tecnologia. Yeah. E o seu, Natanael? Diz aí. O meu episódio é o que eu, ou melhor, o meu episódio, o que eu escolhi é o Be Right Back, Volto Já. É um episódio também da segunda temporada, episódio 1, e acaba por retratar a história de um casal de namorados. Ele eventualmente sai de casa porque tinha que trocar, tinha que devolver a carrinha das mudanças, tem um acidente e morre. E nisto a mulher, com o luto, a lidar com a perda dele, acaba por uma amiga dela sugerir um serviço onde, através de todas as publicações que o rapaz terá feito nas redes sociais, tudo o que é publicações dele, fotos, vídeos, acabaram por definir um perfil psicológico dele e recriavam uma inteligência artificial com base nisso que ele tinha dito. Então isto seria uma forma dela poder falar que o namorado tinha morrido. Inicialmente ela está um bocado pá, é estranho, é esquisito, não faz sentido nenhum. Mas no momento em que ela depois também descobre que está grávida, e é o filho, é do namorado que morreu, ela sente-se, "Pá, eu preciso desabafar isto com alguém, eu preciso contar isto a alguém." E ela tenta primeiro ligar uma amiga, mas ela não atende, e pá, numa tentativa de lidar com esta dor e com esta complicação toda, ela acaba por usar esse serviço e manda uma mensagem ao namorado que está morto. Uhum. E ele responde. E então, a partir daí, eles começam a ganhar uma relação e ela começa, pá, de alguma forma, a recriá-lo e começa a alimentar com cada vez mais informações, com mais e-mails, com mais mensagens pessoais, até que, eventualmente, eles começam a falar por telefone e depois ainda há um outro nível a seguir no serviço que eles recriam o corpo do namorado e ele depois passa a viver na casa dela. Mas à medida que ela vai se apercebendo, há coisas que aquela réplica não tem. Não representa de forma real o namorado. Porquê? Porque não tinha determinada informação, não sabia como é que ele lidava no íntimo da casa, como é que ele lidava com quando eles discutiam. E ela começa a perceber, ok, tu não és a verdadeira versão dele. E nisto ela leva a um ponto, ou seja, leva a uma falésia e diz, salta. E ele diz, ok, eu vou saltar. E ela diz, não, se tu fosses verdadeiramente ele, ele não ia saltar, ele iria ter medo. E ele então depois começa a reagir como se estivesse com medo. E o episódio tipo, fica tudo preto e a pessoa fica, ok, o que é que aconteceu? Será que ele saltou? Será que ele não saltou? E passados vários anos, percebe-se que afinal ela ficou com a réplica do ex-namorado. Ela teve uma filha, a filha cresceu, a filha depois começou também a dar-se com essa réplica, mas era uma coisa que era escondida, ele vivia sozinho no sótão e só aos fins de semana é que eles estavam juntos. E quando eventualmente a miúda que faz anos sobe lá acima e vai partilhar uma fatia com ele e começa a falar com ele, a miúda chama a mãe e percebes que a mãe está ali tipo, subo ou não subo, vou ter com ela ou não, porque ela ficou com alguma dificuldade. E então este episódio para mim sempre chamou muita atenção e se calhar avanço já um bocadinho, até porque como lidar com o luto quando isto é uma possibilidade? E tu percebes, será que ela conseguiu avançar na vida? Será que ela conseguiu lidar com a perda de alguém, sendo que ela tem o fantasma desse alguém em casa? E isto são perguntas difíceis porque são perguntas que cada vez mais se aproximam da nossa realidade. Ah, e esse é uma das coisas que eu, apesar de eu acho o Black Mirror genial, acho uma série espetacular, da qual eu não gosto nada. Eu não gosto de Black Mirror. Porque vi até para aí a quinta temporada, vi todos os episódios, mas não gosto porque representa uma realidade bem provável e que eu não quero aceitar. E é um bocado isso. É porque eu vejo aquilo quase como uma espécie de um documentário possível.
E por eu não querer aceitar essa versão da nossa realidade, é que eu acho extremamente interessante, mas não gosto nada. Ô, Nathanael, já que tá nessa, né? Vamos falar então sobre isso. Não sei se tu pode Hum, falar pra gente um pouco sobre isso, porque assim, a personagem ela tá nessa do luto, né? yeah, Porém, ela não sabe se segue adiante ou se. Eu não sei como ela tá lidando com o luto, yeah. mas, assim, a partir do que a gente tem de inteligência artificial, do que a gente pode ter, sim ou não, né? Entre ter ou não ter, independente disso, como é que você acha que as pessoas hoje estão lidando com o luto? Como é que nós poderíamos falar, né? Usar esse episódio para falar com uma pessoa sobre um luto e depois fazer essa ligação com aquilo que é a nossa fé acredita. Yeah, yeah. Essa é uma daquelas dúvidas que acho que nós, como igreja, devíamos pensar rapidamente em arranjar uma resposta para isso. Porque, e isso é um, talvez um defeito meu, às vezes penso que nós, igreja, somos muito reativos. Só reagimos às coisas quando elas acontecem. E não antecipamos as coisas. Olhando para como a tecnologia tem estado a avançar, como as redes sociais têm estado a avançar, percebo que e não só isso, mas também percebendo a aversão que nós temos a lidar com a morte. E cá em Portugal, então, nota-se muito esta dificuldade. Falar da morte é um assunto tabu. Ninguém fala dele. Ninguém fala da morte. Não queremos pensar nisso, não queremos falar sobre isso. E, e cada vez mais afastamos essa ideia lá para longe. E uma das coisas que eu acho que a tecnologia vai nos permitir, no fundo, é um bocado isto. Eu, por exemplo, eu tenho o ChatGPT. E à medida que eu vou usando, eu fui treinando o ChatGPT consoante aquilo que eu preciso. E a dada altura, tu consegues ir lá ver nas definições qual é o perfil psicológico que ele desenhou sobre mim. O Instagram tem a mesma função, o Facebook tem a mesma função. A maior parte das redes sociais tem essa função. Eles desenham um perfil psicológico sobre aquela pessoa, porque eles depois querem alimentar de conteúdo que faça sentido para esse tipo de pessoa. Uh, e uma vez fui investigar o do ChatGPT, fui investigar também o do Instagram e percebi que eles acertaram muitas coisas. E eu nunca lhes tinha dito nada. Sabiam a minha idade, sabiam o meu sexo, a minha orientação sexual, sabiam até a minha religião, sabiam algumas dificuldades que eu tenho ou não, algumas perguntas que eu tenho sobre, pá, perguntas filosóficas, perguntas de abordagem até política, e eu nunca disse nada disso. E imaginam que é dois para amanhã eu morrer e a minha esposa, por exemplo, tendo acesso ao meu chat GPT, poderia facilmente chegar e dizer responde como se fosse o meu marido. Ou seja, aquele episódio não está tão distante assim. Então, para tentar responder à tua pergunta, acho que é cada vez mais preocupante, porque se nós evitamos falar da morte, temos medo de falar da morte e temos ferramentas que nos recriam, nos copiam a nós, porque é que a pessoa haveria de morrer? Estás a perceber? Porque na realidade a dúvida é essa: será que a pessoa realmente morre ou ela pode ficar viva através da tecnologia? E isto é uma dúvida que nós, em termos não só éticos, mas em termos teológicos, temos que responder. Será que a alma da pessoa pode ser capturada através da tecnologia? E isto levanta bem perguntas. E só mesmo para encerrar esta ideia, uma das coisas mais interessantes que eu me lembrei foi: e se claramente existem várias proibições na Bíblia sobre consultar necromantes, consultar pessoas que falam com mortos. E se isto for uma variação dessa ideia, será que reconstruir em termos virtuais, em termos de uma inteligência artificial que me copia a mim e eu falar com essa pessoa depois dela morrer, será que seria qualquer coisa desse género? Não sei. Estou mesmo a pôr a pergunta, porque eu não sei. Mas ela é uma zona estranha, estás a ver? É uma Se zona eu muito puder estranha. intervir, posso Claro, intervir. claro. Eu acho que é uma ilusão, Uhum. porque, no fundo, aquilo é apenas uma cópia, é uma imagem. Yeah. É Yeah. como eu tirar uma fotografia e dizer, tirar-te uma fotografia e dizer isto és tu, mas aquilo Yeah. não és tu, tu és tu.
Aquilo é apenas uma imagem de um momento e, portanto, aquela cópia vai ser uma imagem de ti, Yeah. mas nunca vais ser tu. É Sim, como, eu concordo contigo, certo? yeah. Concordo E contigo, nós, e nós, como seres humanos, vemos obcecados por isso, yeah. pelas imagens. Só que esse é o outro problema, que é percebendo no mundo pá, de Instagrams e TikToks e cenas por aí, onde basicamente eu sou a versão que eu apresento nas redes sociais. Se tudo o que importa é a imagem que eu mostro, e ainda que essa imagem não seja verdadeira, é o que fica, então até que ponto é que aquelas pessoas não estão a falar? Estás a perceber a complicação desta ideia? Estás a ver? Porque se a imagem que eu apresento na internet é a imagem que as pessoas conhecem de mim e elas poderiam falar eventualmente com essa mesma imagem, na cabeça delas elas estão a falar comigo. Então eu que morri, sei que não sou eu. Mas quem não lidou comigo fisicamente, pessoalmente, quem não me conhece, para eles eu estou vivo. E isto é bué estranho. Sim, ô, João, o teu episódio também, João, ele faz um pouco disso, né? Porque eles tiram ali algo da cabeça da pessoa, né? Que faz aqueles cookies que tu falou. E aquilo ali é como é tipo como se fosse a pessoa também, né? Igual ali a inteligência artificial criando lá no episódio que o Nathanael escolheu, recriando a pessoa. Mas então, vocês conseguem, tipo, falar para mim como é que a gente pode mostrar para as pessoas o que é um humano, então, Hum. né? O que é o ser humano? Do que ele é formado? Daquilo que ele fez, o que ele faz, o que ele mostra, né? Qual é a essência, então, do humano? Como é que a gente pode ter algo real e concreto, assim, do que é o humano para a inteligência artificial não acabar tirando até a ideia de alguém morrer, de luto, que são coisas importantes, são coisas da vida. É assim, o que eu vejo é a questão da origem, não é? Porque nós, quando criamos algo, não é a mesma coisa Deus criar algo. Nós podemos criar muita coisa, mas o ser humano é algo que provém de Deus. Não pode provir de um ser, não pode, nós não podemos criar. Provém de Deus. Foi Deus que criou. É algo que vai para além da nossa compreensão. Por mais que a nossa tecnologia avance e possamos criar algo muito parecido, que até nos consiga enganar, não é? Porque é aí que eu vejo, é enganar, porque é uma ilusão. Tu consegues pensar que aquilo é aquela pessoa, mas na verdade não é. Portanto, estás apenas a enganar. Simplesmente uma forma super inteligente de te enganar, de enganar o teu cérebro, mas no fundo o ser humano é algo que provém de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos em nós razão, lógica, temos alma, temos não só um corpo, e portanto somos feitos por Deus, não é? À imagem e semelhança de Deus. Portanto, é impossível, isso posso dizer, é impossível nós criarmos um ser humano. Podemos criar algo que nos faça parecer, que possa parecer-se muito, muito, muito com um ser humano, mas nunca vai ser um ser humano com o mesmo valor até, digamos assim. Eu não estou a dizer que é moral fazer aquilo que eles fazem na série, porque é realmente, a nível ético, uma questão muito complicada. Mas pronto, é a minha opinião. Não, já agora, se me permites, eu acho que um dos stresses que nós temos com esta questão, que não é recente, não é de agora, e já quando, creio, que o maior ser humano que viveu nesta Terra estava por cá, já nesta altura eles andavam com essas dúvidas, com essas questões. E muitas vezes acontecia que eles separavam, como a filosofia também foi, os grandes filósofos foram fazendo essa distinção, o corpo e a alma são coisas diferentes, são coisas distintas. Então, o meu espírito, a minha alma, chama-lhe o que quiseres, é uma coisa, eu sou aquele espírito e o meu corpo é tipo, pá, o veículo que eu habito, estás a ver? Então, isto pode não combinar com isto. E muitas das coisas, das dúvidas, das dificuldades que nós temos hoje,
Sou eu um homem, sou eu uma mulher. Ou seja, o meu corpo parece ser um homem. O meu corpo tem aspectos físicos, biológicos de homem. Mas se o meu espírito eu sentisse uma outra coisa, então eu seria essa outra coisa ou seria o que o meu corpo dita? E andamos nesta dificuldade atualmente. Hum, mas uma das coisas que eu percebo é que quando Jesus dá aquele mandamento, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, ele mostra uma visão completa, uma visão holística, uma visão global de quem tu és. Tu não amas a Deus só com uma vertente racional, só com a tua mente. Não amas a Deus só com o teu espírito ou com a tua alma. E não amas a Deus só com o teu corpo. Todas elas, as três, são uma forma de se complementar. E, no fundo, para dizer, tu és tu todo. Não podemos separar coisas. E então, para responder esta pergunta, será que algum dia poderíamos recriar um ser humano se a gente pudesse copiar a alma do ser humano? Ou se a gente pudesse copiar o corpo do ser humano? Ou se copiássemos o raciocínio do ser humano? Se eu tirar as rodas e tiver só 4 pneus de um carro, ele é um carro? Não. Se eu tiver só um motor, é um carro? Não. Se eu tiver só o chassi, é um carro? Não. Mas se eu juntar todas estas coisas, faz um carro. Então, ainda que é uma analogia muito tosca, eu sei, mas talvez ajude-nos a perceber que nós somos um conjunto de várias coisas e não podemos separar estas coisas. E então, só quando nós olhamos e vemos tudo isto junto, que foi Deus que criou, Deus nos planeou com um propósito, então sim, a gente começa a olhar para a vida e começamos a perceber, ok, se eu sou assim, alguém me criou assim, com um propósito, com um objetivo, então o meu objetivo deixa de ser perguntar, será que eu sou isto ou sou aquilo? E passa a ser, ok, eu sou isto para quê? E muda um bocadinho a forma como tu olhas a vida. Então, o ser humano, além de ser toda essa composição, né, que tu acabou de dizer, Nathanael, ele é esse todo, né? E o ser humano não é só alguma coisa. Então, se ele foi criado, ele tem um propósito. Uhum. Porque há pessoas que dizem que o ser humano não foi criado, não é? Por exemplo, a gente tem lá alguns antigos, por exemplo, o Jean-Paul Sartre diz que o homem não foi criado, então ele não tem um propósito. É. Se o ser humano é tudo isso e tem um propósito, como é que a gente consegue linkar estas coisas com os episódios e o evangelho? Eu pessoalmente consegui mais facilmente fazer uma ponte do episódio que o João escolheu do que do meu. Ainda que o meu tenha algumas pontes possíveis, principalmente a questão do luto, ou seja, sabendo que o luto faz parte da vida humana, sabendo que o luto é uma coisa que até o próprio Cristo, quando estava aqui na Terra, sofreu, lidou com a perda de um amigo, chorou por causa disso. Então, ainda que doa, e é uma das coisas que a Bíblia não nega, ou seja, mas a Bíblia, por um lado, só vai mostrar que existe também este inimigo, existe esta dificuldade. A morte faz parte da vida, porque houve uma complicação lá no início que não fazia parte do plano de Deus, mas que Deus disse: ok, eu vou resolver este assunto. E a morte vai ser o último inimigo a ser derrotado. Então, há um plano para resolver este problema de lidar com o sofrimento, de lidar com a perda de alguém querido. Hum, e por isso isto também nos dá esperança para continuar. E isto poderia ser uma forma de abordarmos, ok, é verdade que perdemos alguém, mas há esperança. Há esperança para nós que ainda estamos cá. Ainda há oportunidade de nos virmos a encontrar com Deus e de termos uma vida eterna ao seu lado juntos. Estarmos juntos. Não vai haver mais choro, não vai haver mais sofrimento. E isso dá-nos esperança. Mas, por outro lado, o episódio que o João destacou, e eu também acho muito interessante, hum, eu focaria, por exemplo, a questão da cancel culture, porque aquele episódio trata muito esta ideia. Eu não quero conversar contigo, eu cancelo-te, eu bloqueio-te.
Não me sinto confortável, bloqueio-te. E das maiores penas que nós temos como sociedade, naquele episódio, é ficas bloqueado para toda a gente. Ninguém mais consegue lidar contigo. Claramente isto é, para mim, levar a cancel culture ao extremo, ao limite. E uma das coisas que eu achei interessantíssima, um livro que li há uns tempos atrás, do pastor Timothy Keller, muito interessante, chama-se livro Perdoar. E ele vai dar 3 definições de como lidar com alguém que nos injustiça, alguém que nos provoca dor. E ele diz, há 3 formas de lidar com isto. Uma delas é a graça barata. Outra delas é a graça mínima. E outra delas é a graça inexistente. A graça inexistente, claramente é o que aquele episódio mostra. Não há graça possível. Cometeste um erro, vamos-te punir de forma quase que exemplar para que ninguém mais faça o que tu fizeste. E aquele episódio mostra isto. Se nós continuarmos neste caminho de cancelar de quem nós não gostamos, cancelar as pessoas que nos ofendem, o culminar vai ser a destruição da nossa sociedade. Porque nos bloqueamos todos uns aos outros. A outra forma poderia ser a graça barata, ok? Ele fez-me o que quis e pronto, a gente perdoa, não ligamos, estás a ver? Isso também não está certo. Também não é justo. E depois há um outro que ele diz que é a graça mínima, que é aquela ideia de, ok, eu só perdoo, mas ele tem que mostrar que está muito, muito arrependido. Eu só o perdoo quando ele, ao fim de muito tempo, dele mostrar que se arrependeu. E estas 3 formas revelam a dificuldade que nós, seres humanos, temos em lidar quando nos ofendem. E há uma 4ª forma, que é aquela que Cristo apresenta, que é, sim, há justiça, sim, há, mas sim também há perdão. E por mais grave, por mais danoso, por mais horrível que tenha sido o pecado, o crime que tu cometeste, houve alguém que pagou esse pecado por ti. Esse pecado não foi impune. Ou seja, não é que não haja justiça. Mas alguém já pagou isso. Alguém já teve que sofrer essa pena por ti. E então, daí podemos começar a uma nova página. Um novo capítulo. A partir daí para a frente. Se tu aceitares isto, há uma nova vida. E acho que este é um caminho que se eu perceber, ok, se me der uma nova vida a mim, por toda a porcaria que eu fiz no meu passado, então há uma nova vida para aquela outra pessoa. Há um novo capítulo para aquela pessoa que me ofendeu a mim também. E isto pode ser uma forma de resolver algumas dificuldades muito profundas que nós temos na nossa sociedade, de lidar com quem faz bosta e bosta feia, né? Mas isto é algo que eu primeiro tenho que me transformar a mim. Primeiro eu tenho que entender o quão amado e perdoado eu fui. E só aí é que eu consigo amar e perdoar os outros ao mesmo nível. Ou tentar. Ok, agora está. Bom, falando dessa ideia, né, de que as pessoas, assim, ali na inteligência artificial e tal, foram retiradas de uma pessoa, mas não é a própria pessoa, né, é só uma cópia dela. A gente vê no episódio que o João comenta, que o João escolheu, que existe uma consequência para a pessoa através daquilo que não é a própria pessoa, né? Mas são ali consequências inescapáveis para as pessoas por aquilo que aconteceu, mas que elas não confessaram, elas próprias confessaram que fizeram, ou não falaram sobre aquilo, mas a cópia dela falou sobre aquilo, ou as informações que as pessoas, que a inteligência tem sobre elas fala sobre aquilo. Mas sem ser assim nesse contexto de a inteligência te entregar, né? Te fazer ter essas culpas, né? Te fazer mostrar quem você é realmente, né? De uma forma que você pelo menos mostra ali que você não pode ser, pode não ser, mas existem consequências, né? De justiça, tanto para as cópias quanto para as pessoas. Por aquilo que elas fizeram, e foi gravado, e foi visto, e foi filmado, e foi feito áudio e tudo mais. O que eu quero perguntar é, existe um castigo, ok? Como é que nós podemos falar desse... Porque, assim, assusta. As pessoas se assustam ao pensar que
Já pensou se um dia conseguem fazer isso com a gente e gravar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, e ser usado contra nós? Então, isso assusta algumas pessoas. Como que você, ô, João, você conseguiu fazer algo pensando nisso, né, sobre justiça ou alguma coisa assim? Se sim, comenta aí. Se não, pode falar alguma coisa que tu pensou sobre mais ou menos Hum. nesse ponto. A questão aqui que eu vejo é que é a questão da, como eu tinha falado há bocado, que é a questão da fuga, não é? Portanto, fogem da responsabilidade, fogem de, talvez para preservar a reputação, preservar aquilo que têm na vida, que é elevado a um nível como se fosse o máximo, não é? Portanto, eu não quero perder o meu modo de vida, não quero perder a forma como eu vivo agora, e quero ficar no meu conforto, não quero nem um leve desconforto, quanto mais as pessoas saberem do que aconteceu, do que eu fiz, que eu não sou perfeito. E, portanto, há aqui uma ideia de que a tecnologia ela é apenas tipo um remédio. Tipo, ela já é hoje, não é? Já com a tecnologia que temos hoje, isso já acontece. Não é? Nós procuramos um, em algo um remédio para aquilo que nós temos de mal na nossa vida. Uh, Aquilo que nós queremos preencher, aquilo que falta na nossa vida, nós encontramos em alguma coisa. Pode não ser uma tecnologia, pode ser uma pessoa, pode ser outra coisa, mas nós queremos um remédio, nós queremos algo que nos satisfaça e que nos ajude a combater este mal e este anseio e a fugir às responsabilidades e às consequências negativas que tínhamos pela frente. A questão é que, ao evitar isso, nós estamos a tornar em pessoas cada vez piores, porque não estamos a aprender com os nossos erros, estamos a evitar aquilo que as consequências dos nossos atos e a tornar-nos cada vez pessoas piores. E qual é o preço que estamos a pagar por isso? Porque as consequências elas vão chegar. Mesmo que nós tentemos evitar, às vezes até a questão que nós vemos também é que o facto de evitarem essas consequências através da tecnologia, ou seja o que for, traz ainda mais consequências. Portanto, é quase como uma coisa que vai puxar outra coisa e as consequências vão ser cada vez piores. Mas eu acho que nós podemos direcionar isto para o Evangelho no sentido em que quando nós entendemos que Jesus, como o Natanael estava a dizer, ele levou o castigo, levou a consequência do nosso pecado, nós percebemos que nós somos livres. Mas não é livres para fazermos o que quisermos, mas nós entendemos que houve alguém que sofreu a consequência da morte e que nós hoje podemos ser perdoados, que há graça para nós, que há uma solução, há uma cura para nós. Nós não temos que nos sentir ansiosos ou com medo, porque mesmo que haja uma consequência má, ainda assim há esperança. Há esperança de que, por mais que eu passe por isso, eu vou acabar bem. Eu já vou acabar, tipo, bem na vida. Já vou acabar, já vou ter a alegria de encontrar o meu Salvador, de encontrar o Criador, de ser perdoado, de ser restaurado. Portanto, não há, para um cristão, alguém que entende o Evangelho e que confia em Cristo, tem essa paz que o mundo não tem e que procura noutras coisas. Então, é isso que eu vejo. Porque ali parece que nos episódios eles não têm uma chance, né, de se redimir ou de ter o perdão, né? E, e o Evangelho nos mostra algo diferente. Mas por conta dessa forma que as pessoas pensam, né, sem o Evangelho, fica complicado essa parte do perdão, né? É mais mesmo a justiça e é isso. Vocês tem mais alguma coisa assim, algo mesmo além daquilo que nós comentamos, que vocês possam linkar assim que seja super importante a gente falar dos episódios? Eu queria só acrescentar e reforçar esta ideia que o João trouxe, porque
Uma das razões pela qual eu tenho alguma dificuldade com o Black Mirror é porque o Black Mirror, todos os episódios acabam numa perspectiva pessimista. Todos acabam com, ok, isto é um cenário possível, é um cenário talvez até provável, tendo em conta como a tecnologia está a avançar. E se nós não tivermos atenção, o caminho em que nós estamos agora rapidamente nos leva aqui. E isto, eu acho, mais uma vez, interessantíssimo os autores destes episódios conseguirem identificar e ler a nossa cultura, ler a nossa sociedade e perceber, ok, este é o caminho que nós estamos a fazer para nós próprios. Só que o que me deixa triste é que perceber que aquela perspectiva, que é a perspectiva que se calhar a maior parte das pessoas têm, não tem que ser. Há uma outra forma de viver a vida, há uma outra forma de pensar a vida. Há uma visão que é até positiva, que é até de esperança. E quase que parece que ter esperança naquele mundo que o Black Mirror propõe é ridículo, é absurdo, não faz sentido, não tem como. Mas facto é que há esperança neste mundo. E há esperança até para aquele mundo. E é o mesmo, é Cristo. Então, antes de lá chegarmos, eu espero que a gente não chegue e que nós todos possamos abrir os olhos e entender as más ideias com que nós estamos a querer trabalhar, não é? Mas mesmo que cheguemos lá, mesmo que cheguemos àquela realidade, ou outra pior, ou outra parecida, a esperança que Cristo nos oferece de nos libertar da nossa culpa, de nos oferecer um novo caminho, de ver uma nova perspectiva da vida do outro, que é mais próxima daquela que o Criador, na sua origem, pensou para nós. Pessoas que representam a imagem de Deus, pessoas que vivem uma vida satisfeita, com alegria, com plenitude. Essa vida sim vale a pena viver. E independentemente se a tecnologia nos consegue copiar, ou se temos todos a inteligência artificial nos olhos, ou sei lá o que é mais, a esperança que há em Cristo pode mudar a forma como nós vemos a vida no cenário mais horrível de todos. E isso não me deixa aceitar aquela visão do mundo que eles propõem. Eu não consigo. Porque Cristo não aceitou a visão do mundo que ele tinha na altura e ele veio para mudar a visão do mundo de todas as realidades possíveis. E é por isso que nós estamos cá. Com alegria, com esperança. Porque Cristo fez essa diferença. Agora, assim, que vocês estão falando de alegria, esperança e tal, eu lembrei que, tipo assim, toda vez que, né, o João também sai por aí pelas ruas evangelizando, não sei se tu já pegou pessoas assim, né, João? Já deve ter pego, que tu vai falar algo sobre Deus, falar, Deus, se existisse Deus, não existiria tanto sofrimento assim, né? E a gente vê que esses personagens, eles sofrem de várias formas, né? E o Black Mirror, todos os episódios não tem uma pessoa que vai passar sem sofrer, né? E no final vai acabar com ela sofrendo. E numa conversa assim com as pessoas sobre esse tema de sofrimento, né? O Nathanael estava falando sobre esperança e tudo mais. Como é que vocês lidam com isso? Vocês já tiveram assim uma conversa mesmo que foi assim marcante e falar sobre sofrimento, sofrimento no mundo, né? Sofrimento de pessoas inocentes e tudo mais, que as pessoas sempre comentam. Como é que vocês lidam com isso quando conversam com alguém? Realmente é das perguntas mais difíceis de responder. Inclusive, eu não acho que exista uma resposta definitiva para todo o tipo de sofrimento, mas eu tento sempre apontar para o Evangelho, porque a Bíblia nos mostra um Deus indiferente, um Deus que se distancia do ser humano e do sofrimento do ser humano. Não. Deus reage a isso. Deus importa-se connosco. Inclusive, Deus fez-se homem para sofrer. O objetivo dele era sofrer por nós. Ele não viveu uma vida completamente cheia de riquezas e conforto. Não. Ele sofreu. Ele passou pela maior agonia que algum ser humano podia passar. E nós, como cristãos, temos essa esperança. Nós podemos nos identificar com o sofrimento de Jesus, no nosso sofrimento, porque ele também passou por isso. Então, é claro que
para mim o sofrimento eu lido com o sofrimento de outra forma que alguém que não crê em Deus e que não crê em Cristo. Um, e portanto, nós como seres humanos, nós temos sempre a tendência é algo humano, de criar um significado, dar significado àquilo que nós passamos, às nossas circunstâncias e inclusive identificamos com isso, faz parte da nossa identidade, aquilo pelo qual nós passamos. Mas quando nós ganhamos uma nova identidade em Cristo, a nossa identidade passa a ser a Cristo, passa a ser o que Ele passou, passa a ser o que Ele fez. E, portanto, tudo aquilo que nós passamos não é que seja insignificante, mas é comparado àquilo que Jesus fez e àquilo que nós vamos viver para o resto da eternidade. Então, não tem comparação. Não tem comparação aquilo que Deus conquistou para nós. Então, é isso que eu tento, não é, mostrar, de alguma forma, é que Deus não é alguém indiferente ao sofrimento. Ele vê e ele importa-se e ele sofreu também. E Natanael, já apareceu sofredores na sua vida também? Infelizmente, acho que isso faz parte de todas as nossas vidas, até nós sofremos. E, e por um lado, não é com este tipo de linguagem que nós estamos a dizer que somos masoquistas, não é que nós gostamos de sofrer, longe disso. Mas percebemos é que, por um lado, o sofrimento, como o João estava a dizer, não é tudo, no sentido em que há mais, e o facto de nós olharmos, no fundo, temos um horizonte diferente, e um horizonte até temporal diferente. E se eu olhasse de facto, ok, a minha vida vá, grosso modo, 100 anos. Eu estou a ser muito simpático. E, e ao longo dos 100 anos a gente sofre imenso. E se a vida fosse só isto, poxa, a vida é uma miséria. Só que ao percebermos que existe uma outra forma de encarar a vida e perceber que não é só os 100 anos, é 100 mais infinito. Aquilo que acontece em 100 anos não é tudo. E depois há mesmo esse aspecto de perceber, ok, depende de onde é que o sofrimento vem. Porque depois também e depois começa a entrar numa conversa muito complicada, porque é perceber, ok, o que é que está em causa, o que é que está em cima da mesa. Porque se estivermos a falar do sofrimento, pá, genérico, terremoto, uma coisa assim, um tsunami, são coisas que, ou seja, o terremoto não tem culpa, não é? Foi uma coisa que aconteceu e são circunstâncias da vida. São as leis da natureza em funcionamento. E isso às vezes é difícil. Acho que até às vezes é mais difícil de encaixar estas, porque não tem grande explicação do que, ok, um gajo estava a conduzir bêbado, atropelou uma pessoa, essa pessoa morreu, pronto. Aí nós conseguimos compreender claramente a razão do nosso sofrimento tem uma pessoa, tem uma causa clara. Foi aquela pessoa bêbada. E então depende muito do que é que estamos aqui a falar, não é? Mas no fundo é tentar, por um lado, dar espaço, e acho que este é também o conselho melhor que eu posso dar, é dar espaço para a pessoa poder sofrer, no sentido em que conta-me o que é que está a sofrer. E não tipo numa forma paternalista ou tentar tipo só vá, conta lá, conta lá. Não, não, não. Ouvir mesmo. Porque muito do que eu percebo, e mais uma vez o que o João disse, que faz todo o sentido para nós cristãos, que é quando olhamos para o melhor ser humano que lidou com pá, talvez o máximo de sofrimento possível. E houve situações onde ele está prestes a morrer, ele sabe que vai morrer uma morte horrível. E o que ele diz é para os seus 3 melhores amigos: fiquem comigo, preciso que estejam comigo, acompanhem-me, orem por mim. Ele não dá ali um raciocínio super filosófico e como é que lidamos com o sofrimento. Não, ele pede ajuda a alguém. Ele está ali a sofrer com alguém. E acho que a melhor forma de nós lidarmos com o sofrimento, e por isso é que outra dimensão do cristianismo, que é a igreja, que é o corpo que Deus cria, é as pessoas, a comunidade que nós criamos, é a segunda resposta para lidar com isto. A primeira é Deus, é ter um horizonte como Deus tem. O segundo é lidarmos uns com os outros, acompanhados uns com os outros. E essa é uma das coisas que o Black Mirror, por acaso, também ilustra muito bem. Aquele sofrimento que eles sofrem, todos eles sofrem sozinhos. Todos eles sofrem na solidão. Não têm ninguém.
E infelizmente a sociedade que nós fomos criando, o tempo que nós ocupamos com tantas outras coisas, não permite que eu tenha relações profundas e intensas com as pessoas. E por isso, depois, quando eu sofro, claro, sofro sozinho. E quando eu sofro sozinho, não há forma de lidar com isto. Mas quando eu sofro com alguém, alguém que é importante para mim, alguém que partilha o peso comigo, alguém que vem junto, sofro na mesma. O sofrimento está lá na mesma, mas é um bocadinho mais fácil de lidar. É um bocadinho mais fácil de suportar. E essa é a diferença. É ter alguém que faz diferença, que te ajuda, que te apoia, que está contigo. E é um bocado isto. O cristianismo é isto. Ter Deus e ter o outro. Amar a Deus e amar o próximo. Ah, assim, eu não sei se vocês também têm essa ideia, né? Mas o Black Mirror, pra mim, ele é essa série que, tipo assim, mostra todo tipo de maldade que o ser humano é ali capaz de fazer e não consegue passar impune nem dos mínimos detalhes, né? Hum. E, e que nem o Nathaniel falou, eles sofrem sozinhos e tudo mais. Mas essa é mesmo o tipo de justiça que o ser humano deve, né, passar por aquilo que ele tem cometido, mesmo que seja assim, como eu posso dizer, mesmo que ninguém veja, não é? Por exemplo, a gente diz que ninguém vê, tá? Eu tô dizendo que ninguém vê, mas assim, sabemos que Deus sabe todas as coisas, né? E muitos dos episódios é assim, né? As pessoas têm medo disso, né? De, ai, se vissem o que eu faço, sem saber que Deus está vendo tudo que ela está fazendo. Mas será que as pessoas têm mesmo que sofrer assim por todos os erros que elas cometem dessa maneira que eles sofrem nos episódios? Ou vocês acham que, tipo assim, esse tipo de justiça que o Black Mirror mostra é muito pesado? Ou será que deveria ser um tipo de justiça mais suave? O que o Black Mirror quer mostrar quando ele mostra essas penas sobre o que as pessoas cometem e sobre aquilo que a gente vê no final, a solidão? No começo até que tem ali algumas amizades, mas no final é sempre morte e solidão, e aquele peso daquela justiça, e até uma justiça que até a própria inteligência artificial sofre, né? Os cookies, eles sofrem, eles passam anos de exclusão e tal, eles nem são uma pessoa de verdade, mas eles sofrem também uma justiça. O que vocês acham dessa justiça do Black Mirror? Se me permites começar, João, e depois eu passo-te a palavra. Uma das coisas que eu acho interessante é aquela justiça é a única que nós sabemos fazer. Para nós é a única que nós sabemos fazer. Epá, é daquelas coisas, imagina, dás-me um soco na cara, eu vou e vou dar porrada no corpo todo. E ele vem, deixa-me porrada no corpo todo, eu destruo a tua casa. Eu destruo a tua casa, eu vou epá, e nós calamos sempre mais. Para nós a nossa justiça é assim. Uma das coisas que eu acho curioso é quando Deus está a estabelecer como é que a justiça deveria funcionar para o seu povo. Para o povo que vai ter um novo senso de justiça, uma nova forma de olhar esta questão. E o que ele diz, que muitas vezes é interpretado de uma forma até maldosa, que é olho por olho, dente por dente. Mas, por um lado, este tem um aspecto altamente gracioso aqui, que é, se te furar um olho, tu só furas um olho. Se te partiram um dente, tu não partes a boca toda, só partes um dente. E isto acaba por mostrar que o próprio Deus tem um senso de justiça e ele, quando transmite este senso de justiça para nós, é uma justiça realmente justa. No episódio do Black Mirror, uma das coisas que eles fazem no fim do episódio que o João destacou, que é, ok, ele matou uma pessoa e depois eles põem o Cookie, basicamente, a viver 1000 anos por minuto, acho que é qualquer coisa assim. E deixam aquilo a rodar, tipo, o dia todo de Natal e pá, e depois eventualmente... Ou seja, aquele Cookie vai sofrer uma eternidade inteira porque matou uma pessoa. É, e pá, e para algumas pessoas isto parece perfeitamente razoável, para outras isto é completamente insano. E pela forma como o episódio acaba, até tu ficas desconfortável. Pá, acho que ele está a sofrer, se calhar, um bocado demais por uma morte que tu até
não está certa, mas tu até entendes o contexto, tu até percebes que foi num desvaneio, não foi uma coisa premeditada. Então, a justiça humana claramente não está bem enquadrada. Nem a justiça, nem o amor, nem nada. E por isso é que precisamos de alguém que estabeleça um senso de justiça realmente justo. E isso depois olha para um outro aspecto, que é o outro lado da moeda, que é a graça. Mas era só mesmo dar este ponto que eu acho interessantíssimo. João. É assim, também não queria entrar muito dentro de teologia ou assim, mas, mas lembrar também que há coisas que devemos chamar de pecado, porque são atos que nós não cometemos só contra os outros, mas também contra Deus. Né? E a questão de Deus é completamente perfeito e acho que a justiça, pronto, que o Black Mirror mostra, é aquela que nós tentamos exercer, que é a nossa própria justiça, mas não é o padrão que é Deus, que é a própria, Deus é a própria justiça. Deus é justo. Ele é que é o padrão pelo qual nós nos devíamos reger. E pronto, também penso na questão de aquilo que o Nathaniel estava a falar de ele ficar 1000 anos, e depois eu penso na questão pronto, aqueles que não conhecem a Cristo, né, e que rejeitaram Deus, e que vão para o inferno e vão passar uma eternidade separados de Deus. Né? E eu também é preciso notar que Deus é amor, sim, mas ele é justo. Né? E isso é a justiça de Deus. É muito difícil para nós pensar nisso. Como é que alguém que se calhar até foi uma pessoa boa, digamos assim, no nosso senso de justiça, será mentiu ou fez qualquer coisa, mas foi uma pessoa que tentou ser boa, mas rejeitou Deus, rejeitou o sacrifício de Jesus por ela, e vai passar uma eternidade longe dele, porque o único caminho é Cristo, porque não há perdão sem derramamento de sangue. E isto são verdades que a Bíblia nos mostra, que são difíceis de compreender, mas nós precisamos de entender que a justiça de Deus está para além da nossa própria justiça e que Ele sabe o que está a fazer, Ele sabe, Ele é justo e temos que confiar na justiça dele. Um, e confiar naquilo que Ele nos cabe, que Ele providenciou para nós, foi através de Jesus. Eu estou a apontar muito para o Evangelho porque, no fundo, não existe explicação para além disto, não existe outra forma de nos livrarmos deste sofrimento, porque todos somos culpados, todos merecemos o castigo, que é o último castigo de todos, que é a separação de Deus, mas há uma forma de sermos perdoados disso, e todo este sofrimento é temporário, vai acabar. Toda esta justiça, todos estes castigos que nós sofremos aqui, sejam castigos ou não sejam castigos, vão acabar um dia, né? Se colocarmos a confiança em Jesus. Olha, uma das coisas que eu gostaria que a gente tentasse fazer aqui é o seguinte: às vezes, assim, no trabalho, ou mesmo conversando com alguém, com algum familiar, a gente sempre toca no assunto filme, série, tu assistiu isso, tu assistiu aquilo, e uma das coisas que eu gostaria de que vocês tentassem fazer para mim era se o meu sogro que não é cristão, ou o meu amigo do trabalho que não é cristão, tocasse nesses episódios, assim, como vocês abordariam questões da nossa fé para falar com eles de uma forma bem simples e direta, assim, sobre para poder fazer isso como se fosse um evangelismo mais assim, suave, quem sabe assim, né, nessa conversa. Porque tem muita gente que tem vergonha, né, de chegar e falar assim, olha, a minha fé é essa, Jesus e tal, não sabe fazer isso. Mas através de séries e filmes a gente até consegue tocar em alguns assuntos. Através dos episódios que vocês têm, que vocês trouxeram aqui, como é que vocês acham que uma pessoa assim conseguiria abordar esse tema com alguém? Eu vou dar a palavra ao João porque ele é que é o especialista e evangelista. Não, Bem, eu também. eu Fala tu, fala vou-me tu. humilhar aqui porque acho que isto é uma responsabilidade de todos os cristãos. Portanto, acho que todos devíamos pelo menos ter uma ideia.
Claro, ou claro. esforçar-nos para isso, mas eu percebo, há vários graus e estamos aqui também para ajudar uns aos outros. E eu acho que, de forma simples, é um relacionamento, não é? Eu conheço a pessoa, eu preciso de ouvi-la, mesmo que seja a primeira vez que estou a falar com ela, há sempre uma oportunidade de partilhar o Evangelho, mas a conversa vai tão profunda quanto a pessoa quiser e permitir. Se a porta estiver aberta, então aí nós podemos entrar e falar o Evangelho, não é? Mas há portas que não estão abertas, não é? O próprio Jesus encontrou pessoas que não tinham fé e que não estavam receptivas a ouvir a mensagem dele. E ele continua a insistir. Não, ele partiu para a próxima pessoa. Então nós precisamos de portanto, conhecer a pessoa, dar-nos a conhecer, ouvir o que ela pensa acerca da vida, da morte, de Deus, da eternidade, o que ela pensa, o que ela entende. E tentar esclarecer a pessoa na medida que ela precisa de ser esclarecida. Daquilo que nós conhecemos, a informação que nós temos, porque nós amamos a pessoa e é na base do amor. E deve ser sempre na base do amor. Eu amo esta pessoa, eu não quero que ela se perca e eu preciso que ela conheça e tenha a esperança que eu tenho. Então, a ideia é aproveitar essa oportunidade de ter uma conversa com a pessoa Yeah. e abordar. Agora, ouvir, porque se eu não ouço o que a pessoa entende, eu não vou conseguir comunicar com ela, de forma que ela entenda, de forma que ela perceba o que eu estou a dizer. Se eu não entendo aquilo, se ela já sabe que é pecadora, se ela já sabe que o inferno existe e que ela não tem chance, digamos assim, eu não preciso lhe dizer isso outra vez. Ela já sabe. Yeah. Só vai, se calhar, piorar, só vai tornar a conversa pior. Ela precisa de entender, talvez mais à frente, que Jesus, ele sofreu o castigo por ela. E que, ou que a fé dela não pode ser baseada no bom comportamento que ela tem, né, nas obras dela, no bom comportamento que ela tem, falando em linguagem que ela entenda, não falar em redenção e obras e usar aquele evangeliquez, Yeah. né? Não, mas que a pessoa entenda que se ela colocar, se ela confiar que Jesus, Filho de Deus, morreu por ela, pelos pecados dela, né, se ela entender isso, né, que ela, Deus perdoa e que ela tem salvação. É isso. Sim, eu também acrescentaria aquilo que o João estava a dizer, acho que é essencial. Esta ideia de ouvir, de prestar atenção, de estar atento. Porquê? Porque o cristianismo, mais do que ter uma religião que faz sentido e faz, tem o seu sentido, está baseada em factos históricos e tudo mais. Ela é um relacionamento. É um relacionamento com Deus e com os outros. E eu não posso me relacionar com alguém se eu não ouvir essa pessoa. Então, aquilo que o João estava a dizer é fundamental. Eu tenho realmente ouvir e ter esta, como ele estava a descrever, ter esta preocupação. Ou seja, não é eu vou ganhar mais um para a minha equipa, não é eu vou conquistar mais uma pessoa para o nosso clube. É eu estou genuinamente preocupado com o que é que acontece. Porque se ela não aceita isto, que eu entendo que é o melhor para a vida dela, ela vai acabar como aquelas personagens do Black Mirror acabaram, sem esperança, em sofrimento. Então, não há não há fórmulas, não há aqui receitas, olha, faz isto, diz isto, aquilo e a pessoa converte. Pá, não funciona assim. Mas se há uma recomendação, é ouvir. É ouvir. É fazer perguntas em que deixas a pessoa falar, deixas a pessoa explicar o que é que ela entende. Ligando isto com os filmes, às vezes é fazer perguntas, olha, viste aquele episódio, o que é que tu achaste? A forma como ele acabou, pá, acabou assim. Eu senti-me desconfortável. Como é que tu te sentiste a ver este episódio? Ok, este episódio sentiste assim porquê? Ah, e deixas a pessoa falar. Pá, se calhar ela não vai tocar exatamente naqueles aspectos que nós estávamos a falar de um mundo sem esperança, ou sofrimento atroz, ou se calhar este senso de justiça pouco justo, mas ela poderá pegar em alguma coisa que, que depois nós temos que estar preparados, sim, perceber, ok, como é que Jesus, que é a resposta para o problema dela, e se aquela série representa pessoas, então Jesus também seria a resposta para aquelas pessoas, ainda que elas sejam personagens fictícias. Mas como é que nós podemos então ligar esta verdade de esperança, esta verdade de amor, esta verdade de recuperar aquilo que estava destruído e trazer para aquela série que só representa o mundo destruído?
E isto no fundo, é fazer as perguntas certas, saber ouvir e estar atento. É estar atento. Porque às vezes começas a perceber, as pessoas estão muito mais prontas para falar de Deus e destes assuntos complicados e difíceis do que o que a gente realmente pensa. Temos é que as ouvir, porque muitas vezes elas não são ouvidas. Muitas vezes eu chego e começo ali a debitar matéria e teologia, e tens que fazer isto, e a Bíblia diz assado, e não sei. E ela, epá, escola já eu tive, não quero saber. E às vezes, ok, conta-me como é que foi a tua vida. Conta-me o que é que tu... Para ti, quem é Deus? Bom, como é que tu lidas com esta situação? Epá, e depois há aquelas pessoas que não falam muito ou não, epá, não têm prática de... Porque há pessoas que é, ok, vi aquele episódio, gostei, não gostei, e acabou a conversa, estás a ver? Então aí, se calhar, às vezes pode requerer um bocadinho mais de trabalho. E se ela ou não está preparada, ou se calhar não chegou tão profundo, podemos nós começar a sugerir algumas perguntas. E deixas a pessoa pensar. Ok, olha, eu senti que aquela pessoa, quando o namorado morreu, ela não fez o luto de forma conveniente. Como é que tu olhas para o luto? Como é que tu olhas para a morte de alguém? Já perdeste alguém? Como é que lidaste com isso? E começas a ver que se calhar vai surgindo agora. Mais uma vez, estás no meio do trabalho, à pressa, ali a fazer cenas, se calhar não é o melhor ambiente para fazer estas perguntas, né? Então, dar tempo. Mas no fundo é isto, é procurar ter uma relação genuína. E acho que isso pode ajudar muito. Pode ajudar muito. É aquilo que a gente vê, né, com o Pedro no evangelismo e discipulado e também no estilo de vida ministerial, né? Chamar a pessoa para comer junto, estar É. junto com a pessoa para ouvir, sair com ela, né? Ter esse tipo de amizade. Gente, para encerrar, a gente tem aí, acho que uns 5 minutos. Eu gostaria que vocês dessem, assim, uma mensagem final, dissessem algo, assim, que poderia, o Nathanael agora até me ajudou muito, porque às vezes eu também, quando vou falar com alguém, eu quero mais falar do que eu ouvi, né, para ver se surge algum efeito, mas isso também não tem muito a ver comigo, né? Mas isso é um erro mesmo que a gente comete. O que vocês teriam mais aí conselhos para passar aí para o pessoal, para a gente poder estar lidando com todo esse tipo de situação que a gente vê nos episódios e, né, e coisas do sofrimento das pessoas? Que conselhos vocês teriam aí, últimos, finais? Um dos conselhos que eu dou para pessoas como tu estavas a dizer, Fábio, pá, eu às vezes falo mais, às vezes não ouço tanto. O conselho, pelo menos aquilo que me tranquilizou a mim, são duas coisas. Uma delas é: há sempre espaço para aprender a fazer melhor. Há sempre espaço para podermos progredir, melhorar. E pá, eu ontem, ou pelo menos eu quero hoje ser um bocado melhor do que o que eu fui ontem. E quero amanhã ser melhor do que eu fui hoje. Então há espaço. Aprende, investiga, lê, procura, fala com alguém. Porque podemos progredir, podemos melhorar, podemos estar mais preparados para responder a perguntas difíceis, para saber como lidar com situações complicadas. Talvez se a gente, pá, isto claramente não é da minha capacidade, encaminhar para alguém que saiba. Mas por outro lado, há um outro aspecto que também, mais uma vez, não querendo espiritualizar muitas coisas, quem convence as pessoas disto não sou eu. Por mais bom trabalho que eu faça, isto é uma dimensão espiritual e é Deus que faz, é o trabalho do Espírito Santo. Então, eu no fundo eu estou a tentar apontar para Cristo, mas a relação é com Cristo, não é comigo. Então, nesse sentido, isso tranquiliza-me, descansa-me, porque eu tenho que fazer o melhor que eu conseguir, mas a relação é com Deus. Então, eu estou a apresentar-te um amigo meu, uma pessoa que eu gosto, e depois é ver como é que a coisa desenrola. Acho que esse é o melhor conselho. Descansa, tranquiliza, prepara-te. João, palavras finais aí, palavras de sabedoria. E bênção Hum, apostólica depois também. verdade. Eu concordo perfeitamente com o que o Nathaniel disse. Poderia ser um dos conselhos que eu daria. Eu acho que também é uma componente aqui que é muito importante, que é a questão da oração.
Nós, como cristãos, devemos sempre submeter a Deus isto em oração, orar pelas pessoas com quem nós estamos a conversar. Mesmo no meio da conversa, às vezes estamos em espírito de oração enquanto ouvimos. Sim, é importante ouvir a pessoa, claro, e entender, mas em espírito de oração, quando temos a oportunidade, sabem, de estar a orar pela pessoa, porque Deus também vai nos dar, é uma promessa de Deus, vai nos dar as palavras certas para nós falarmos no momento que vão tocar a vida da pessoa. E, portanto, isto é super importante. Eu teria outros conselhos, tipo, não, a questão do medo, não é? Nós às vezes temos medo de sermos rejeitados, mas não deixarmos que esse medo nos impeça, porque não somos nós que somos rejeitados se nós estivermos a apresentar Jesus. É Ele que é rejeitado, não somos nós. E portanto também é uma forma de nós tranquilizarmos, ok, eu estou aqui é para apresentar Cristo. Lembrar, lembrar o que é o Evangelho, eu acho que isso é muito importante, lembrarmos o que é o Evangelho, né? A base, eu acho que isso, termos isso na mente, até para nós, e se nós queremos que o poder do Evangelho nos transformou e nos salvou, então nós vamos acreditar nisso também para outras pessoas. E é isso, às vezes as pessoas não vão porque elas não acreditam no poder do Evangelho na vida delas. E, portanto, se eu entendo o Evangelho e entendo que ele transformou a minha vida, vai ser muito mais fácil, muito mais natural eu partilhar o impacto que Deus tem feito na minha vida com outros. Então é isso, é oração e lembrar, lembrar as bases. Gente, João, Natanael, agradeço muito mesmo vocês terem feito parte disso. Espero que não seja a última vez, tá bom? Espero que vocês estejam interessados em fazer parte outras vezes. A gente pode ver aí outros assuntos e tudo mais, mas eu agradeço mesmo, gente. Muito obrigado. Obrigado, eu. E, Obrigado, nós. e é isso. Depois, É um prato. depois, quando vocês estiverem prontos para outra, a gente marca mais uma. Claro, bora Beleza? lá, bora lá. Já está marcado. Já está Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado, gente. Fica Boa bem. noite. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Adeus.